Bem-vindos ao primeiro seminário interterritorial de sanidade animal, cujo tema deste ano é Boas Práticas em Bovinocultura Leiteira. Hoje iniciaremos com a palestra Bem-Estar e sua influência sobre a sanidade e produção de leite, com a colega e amiga doutora Jaqueline Firmino Sá, que é professora do IF Baiano Campus Itapetinga, zootecnista formada pela UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mestre e doutora em zootecnia pela mesma universidade. Bem-vindo a todos, Gostaria de agradecer o convite feito pela professora Lisiane, do campus Itaberaba, parabenizar pelo seminário, parabenizar a reitoria pelo congresso, Muito interessante as palestras e os temas abordados. E dizer a vocês que eu sou a professora Jaqueline, formada em zootecnia, ministro aulas no campus Itapetinga, E hoje nós vamos falar aí sobre um pouquinho sobre bem-estar e sua influência sobre a sanidade e a produção animal. Qual é a relação do bem-estar do animal, a sanidade e sua produção, Esses são os temas que a gente vai discorrer durante a palestra. Só que antes de iniciar, é muito importante que a gente tenha conhecimento da origem do conceito do BIA, que é o bem-estar animal, a relação do bem-estar com a demanda do consumidor, Por que a demanda do consumidor? O comportamento social dos bovinos, que é exatamente um dos parâmetros que me diz o bem-estar, e a influência desse comportamento, dessa zona de conforto sobre a sanidade e a produção de leite. Primeiro, nós começamos aqui pelo conceito de BIA. O que seria o conceito? Seria a capacidade que o animal possui de se adaptar fisicamente e psicologicamente ao ambiente ao qual ele é colocado. Então, assim, qual é a capacidade desse bovino se adaptar e expressar seu comportamento natural? Seria basicamente isso aí. Só que, assim, qual é a origem do BIA, Em 1964, Ruth Harrison, ela uma veterinária, publicou um livro onde falava dos animais de produção, aqueles animais destinados à indústria, chamado de Animal-Máquina, Um livro onde falava das aberrações e maldades que se faziam durante os animais que eram utilizados, aí, principalmente para experimentos. E, com base nisso, criou-se a ciência de bem-estar animal. O que seria essa ciência? Essa ciência seria aí a parte que avalia também os sentimentos desses animais. E a essa altura também publicou esse livro com base nas informações passadas por Ruth. Diante disso, desse contexto, viu-se a necessidade de criar o comitê, isso na Europa, de bem-estar animal. Historicamente, o bem-estar dos animais de produção ele foi ofuscado, em função do que? Da produtividade e do aumento dos índices zootécnicos, segundo os autores. Então, diante disso, esse comitê, com base nos dados em que foram passados da produção animal e das indústrias, se viu na necessidade de se criar o que chamamos aí de 5 liberdades, São as 5 liberdades para o bem-estar animal. Mas quais são elas? Primeira liberdade, O animal deve estar livre de fome e sede. Segunda, livre de dor, injúria e doenças. Terceira, livre de desconforto. Quarta, livre para expressar o seu comportamento natural. E, por último, livre de medo e estresse. Então, assim, embora tenha sido criado pelo comitê, essas 5 liberdades, ele foi aprimorado no Reino Unido e hoje, no sistema de produção, e hoje ele é aí aderido mundialmente, pelos órgãos responsáveis pela fiscalização do bem-estar animal. Diante desse contexto, a gente pode ver aqui em ilustrações o que essas 5 liberdades nos diz sobre comportamento e bem-estar animal. Primeiro, o animal ele precisa estar livre de fome e de sede.
Então, eu preciso oferecer uma dieta de qualidade para esse animal. Então, comida, esse animal precisa, não pode ter nenhum tipo de privação, e principalmente água, né? É muito comum, às vezes, quando a gente falar de dieta animal, esquecerem da água, sendo que o leite ele tem 87% de água. Então, assim, esse animal precisa estar hidratado. Vale lembrar que é muito importante a limpeza dos bebedouros e comedouros, né? E que evitar bebedouro de alumínio, porque em altas temperaturas eles tendem a esquentar, absorver calor e essa água fica mais quente, o que o animal não pode diminuir o seu consumo. Então, assim, é a primeira liberdade. A segunda está muito relacionada com as instalações também, né? As instalações ofertadas para esse animal. O ideal é que você tenha um galpão que ele possa se abrigar, seja de frio, de calor, né? Para regulamentar a sua temperatura, seja de fome, seja para socializar, descansar. Então, assim, as instalações elas precisam estar de acordo com o comportamento dos animais. Então, pisos adequados, que evitem que o animal escorregue, possa machucar algum membro, né? Pisos também que evitem doenças causadas aí no casco, laminites, como a gente conhece bastante. Então, assim, pisos que não sejam tão úmidos que possam levar aí a essas doenças. Estresse, né? Esse animal tem que estar livre de estresse, principalmente estresse do ponto de vista térmico. Quando a gente fala em estresse, todo mundo acha que o bovino ele só é acometido ao estresse térmico, quando na verdade ele sofre pelo estresse de manejo também, que a gente chamaria de estresse psicológico, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dos dois aí ao longo da palestra. E vocês vão verificar que a sanidade ela está sempre relacionada ao bem-estar e à produtividade também, tá? Outras questões são as questões de outra liberdade nesse caso, livre de dor, injúria e doença. Então, qualquer manejo que você vai realizar com o animal, é necessário que ele esteja seguro, tranquilo, confortável e que ele receba anestesia ou analgesia para as ações que vão ser realizadas, como castração, mochação, e aí vai, dentre outras, né? Então, assim, é muito importante que o animal esteja livre da dor. Outra, né, das 5 liberdades seria o animal livre de medo, de injúrias. Essa é muito comum na relação homem-animal, que a gente vai abordar aqui um pouquinho, ok? E por último, que o animal esteja aí totalmente aclimatado, que ele possa ter liberdade para expressar o seu comportamento o quanto mais natural possível. Dentro desse tema, existe, eu quis trazer para vocês aí, ó, o que fala, o que precondiz a legislação. Então, aqui, o primeiro decreto foi em 1934, sobre medidas de proteção animal. Já em 1988, veio aí um artigo da Constituição Federal, onde fala sobre as práticas que são submetidas ao animal em relação à crueldade. Tá? Em 2008, um decreto relacionado às recomendações de boas práticas para os produtos de origem animal, visando o bem-estar, tá? E, dentre elas, também o transporte e o abate. Em 2017, um decreto aí onde regulamenta a inspeção industrial, né, e sanitária dos produtos de origem animal. Então, assim, se vocês forem ver, é lei, nós precisamos cumprir. Além de ser uma necessidade do animal, uma responsabilidade nossa de contribuir de forma positiva para o meio ambiente, também nós podemos sofrer penalidades aí, ok? Aqui está o Código Sanitário de Animais Terrestres, né? Liberado aqui em 2014, é uma tradução no site do Ministério da Agricultura, onde ele fala exatamente a respeito dos critérios para a mensuração do bem-estar do gado leiteiro e quais são as recomendações, desde planejamento e gestão do sistema, incluindo aí também até o espaço físico. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser mais informações, pode estar dando uma lidazinha, tá? Esse código é bem importante, bem interessante, inclusive. Vamos lá. Por que eu chamei a atenção para a relação da demanda do mercado consumidor? Por quê? Frente a um mercado, né, de laticínios aí, sobre um novo olhar para produtos lácteos, né,
existe um forte movimento de promoção do bem-estar animal, então assim, da cadeia produtiva do leite. Então surgiu aí no Brasil desde 2015 esse movimento, né, a respeito dos produtos lácteos e também do bem-estar animal. E junto com ele, a ampliação de boas práticas de produção. Mas, de qualquer forma, o que eu quero frisar é o olhar do consumidor. Hoje o consumidor, ele não se incomoda de pagar um pouco mais por produtos que têm origem, né, de empresas idôneas, que trabalham em bem-estar animal, com sustentabilidade. Por isso que é muito importante que, além de a gente venha cumprir a legislação, a gente venha também se atentar aí para esse mercado consumidor, esse novo consumidor. E aqui, ó, geralmente os consumidores, eles estão aí buscando produtos oriundos de empresa que visam aqui os selos de certificação do bem-estar animal, tá? Então, assim, hoje é uma exigência do mercado moderno e através da mídia, né, não só da mídia como das redes sociais, qualquer consumidor hoje ele pode pesquisar de forma rápida a composição nutricional de todo alimento que ele quer consumir, bem como a sua forma de produção, né? E cada vez mais os alimentos que sofrem rastreabilidade por sustentabilidade estão nos queridinhos, né, do consumidor, ok? Então, aqui são esses dois selos, né? A empresa só consegue esse selo ou a propriedade rural se ela obedece os padrões, né, de bem-estar animal, com base também naquele comitê disponibilizado no site do Ministério da Agricultura. Então, é muito importante hoje que, como produtor rural, você esteja atento, né, a tudo que lança, né, sobre a criação, sobre a produção e bem-estar, né? Então, bem-estar e sanidade animal, né? Qual é a relação de bem-estar e sanidade animal? De que forma um interfere no outro? Só que para que eu saiba um pouco da sanidade animal, é muito interessante que eu entenda a ciência que a gente vai chamar de etologia, que é uma ciência que estuda o comportamento animal, né? E aí seria o comportamento social desse animal, o comportamento, o que ele expressa fisiologicamente para demonstrar conforto ou sofrimento. Então, assim, é muito interessante que a gente primeiro se atente a esses comportamentos, tá? Cada vez mais aí os estudos, as pesquisas estão trazendo novidades a respeito do comportamento animal, que é muito importante a gente entender. Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho disso primeiro. Os bovinos são seres sencientes. O que são seres sencientes? São seres capazes de sentir dor. Então, assim, eles têm a capacidade de sentir. Então, eles têm sentimentos. Tem dor, angústia, felicidade, tá? Então, não é diferente da gente. Então, é muito importante que, a partir de agora, isso seja respeitado no sistema de produção animal. E, além disso, eles são animais gregários. O que são animais gregários? Vivem em bando, precisam do bando, tá? E aí, assim, em relação a esse bando, qual o número de animais? Quando eu vou dividir lotes, a literatura não fala num número específico, mas é muito interessante que a gente não ultrapasse a 100 indivíduos por bando. Até mesmo pela questão da hierarquia social, pela questão da interação social. Então, é muito importante aí que não ultrapasse 100 animais. E uma coisa bem bacana, né, que eu acho que muita gente talvez não saiba, é que vaca, ela tem uma melhor amiga. Ela tem sim, então assim, eles têm preferência em um bando. E quando tende a separá-la, seja por diferença de lote, para manejo, né, para piquete, ambas tendem a ficar muito estressadas. Então, aí mais um fator que vem aí causar um prejuízo, né, do sistema de produção. Aí aqui, ó, é bem interessante a gente visualizar essa figura, onde fala sobre a liderança, ok? Como é que funciona, né, para os animais? Todo bando ele tem um líder. Geralmente esse líder, ele é uma das vacas mais velhas, tá? Do rebanho. E na hora de tentar levar esse rebanho para um determinado local, é muito interessante que o tratador esteja ali, ó, de olho
para visualizar quem é o líder desse rebanho. O líder, ele vai fazer o primeiro movimento e os demais irão seguir. Então, não precisa se preocupar com esses aqui, ó, que vão sair de perto do rebanho, porque eles tendem a obedecer. Até por uma questão de segurança e uma questão de hierarquia. Então, isso aqui foi o que foi visto, tá? Segundo a publicação de 2009 do Fundeb. Vamos lá. Além de outros comportamentos, além da questão da liderança, tem uma coisa que é muito interessante também. Os animais, eles dão sinais, né, dos momentos de aflição ou de conforto em que ele se encontra, observando apenas a cauda. Por exemplo, um animal com a cauda assim, normal, está relaxado, pastejando ou caminhando. Então, isso é um indício de relaxamento. Já a cauda para dentro pode ser injúria, né, alguma doença, frio, ou esse animal é submisso a algum dos animais do bando. Tá? No caso da cauda um pouquinho proeminente, já está relacionado aí ou a cópula, a cobertura, né? Ou esse animal está sob ameaça, ou ele está investigando. Esse comportamento é muito comum quando chegam pessoas novas ali no curral, no sistema de ordenha, eles começam a apresentar esse tipo de comportamento. Quando a cauda está levantada, ele está correndo, galopando, ou quando ela está levantada e dobrada, esse animal está no processo de alimentação ou brincando. Então, apenas visualizando aí o exterior desse animal, né, a parte posterior, eu consigo identificar em que situação ele se encontra do ponto de vista emocional. Aí aqui tem uma relação muito interessante. Por exemplo, aqui é o Milk Point, né, uma revista que sempre publica entrevistas do meio rural, da produção leiteira, ou pesquisas recém-realizadas. Essa publicação é de 9/9/2020, né, interessante, onde fala sobre cortisol, o inimigo oculto das vacas. Tá? É uma matéria onde eles descrevem a respeito do hormônio cortisol e sua influência ali no metabolismo dos animais, né, das vacas, e na produtividade em si. Vamos lá. Aí aqui tem um esqueminha, né, para poder deixar claro qual é a ação desses hormônios. Então, durante um processo de estresse, o animal libera 2 hormônios, né, basicamente, que é a adrenalina e o cortisol. Sendo a adrenalina o hormônio de liberação rápida, que é aquele hormônio de, né, fuga ou ataque, então ele vai ver se ele foge ou se ele ataca, ok? Tem menor duração. No entanto, na hora que libera o cortisol, como é que funciona isso aqui? O cortisol é quando o animal é submetido a situação de estresse de forma frequente. Então, a glândulazinha aqui no cérebro, chamada hipotálamo, é acionada, tá? Aqui a hipófise aciona e produz o cortisol. Só que aí é que mora o perigo. O cortisol, ele está associado com a redução do sistema imunológico. Então, essa é a relação de bem-estar com sanidade animal. Uma vez em que o animal está submetido a um estresse de forma frequente, ele vai ter um sistema imunológico prejudicado, tá? Vai reduzir a ação de defesa, ele vai estar muito mais sujeito a injúrias e doenças. Então, daí o primeiro ponto importante em relação ao bem-estar animal. O segundo são os estímulos, né? Como é que funcionam os estímulos em uma vaca de leite? Eu tenho estímulos positivos e eu tenho também estímulos negativos, tá? Quais seriam os estímulos positivos? Seria isso aqui, ó. O tato do ordenador, o barulho da máquina, o cheiro da sala de ordenha, visualização do bezerro, daquelas que visualizam ou passam, ou tem alguma sala de espera, ou passam pelo bezerreiro. Todos esses estímulos a gente pode chamar, de certa forma, de positivo, quando eles liberam a ocitocina. A ocitocina é um hormônio também acionado aqui no cérebro do animal, em que ele vai se transportar. Chegando na glândula mamária, ele vai causar um relaxamento, né, da glândula mamária. Isso permite com que o leite que esteja ali armazenado nos alvéolos, né, desça, né? Por isso que quando você vê vaca, muitas vezes ainda caminhando para a sala de ordenha e o teto já escorrendo ali o leite. Então, é a presença de forma positiva de ocitocina. E o contrário também pode acontecer. Por exemplo,
no caso dos reflexos negativos, dos estímulos negativos. Quais são os estímulos negativos? Geralmente tratadores que tendem a bater, tendem a xingar, são animais que eles não têm uma visão tão nítida quanto a nossa, então a mangueira próximo do curral, do ambiente de que ele vai ser manejado, para ele significa uma cobra, um buraco, uma sombra de um morão, para ele é um buraco. Você vai ficar ali batendo no animal e ele vai cada vez mais empacar, ele não vai para frente. Então, assim, ele tem um processo investigatório. Durante toda a caminhada dele, o processo é investigatório. Se está tudo ok, mesmo sendo uma vaca de leite, se trata de um animal, possui seus instintos e ela vai se expressar para se proteger de predadores. Então, nesses aspectos, eu tenho quantos estímulos, não só para a descida do leite, né? Que é descida do leite e manutenção de bem-estar dela também. Então, vamos lá. Eu tenho o tato, né, que seria do ordenhador, a paladar, ok? Olfato, então tudo que ela sente, lambe, cheira. Lembrando que os bovinos são animais que têm um comportamento exploratório e geralmente esse processo exploratório ele faz através da cavidade oral, nesse caso a boca. Então, por não ter mãos, né, ele tende a cheirar, a lamber. Por isso também é interessante que essas instalações estejam limpas, não tenham resíduos, restos de embalagens que foram utilizadas, sacos plásticos, porque eles são bastante curiosos, tendem a ingerir, isso pode causar algum tipo de doença ou até mesmo levar à mortalidade, tá? Outro estímulo, a audição, então os barulhos têm que ser frequentes, ou o barulho da máquina que está picando capim. Então, assim, ele tem que ter costume da rotina daquele ambiente. Esses são os estímulos aí. Visão, então ele olha tudo à sua volta, ele inclusive tem uma visão de 360 graus. Então, ele vai olhar na lateral até a sua garupa, né? Ele consegue ver até a sua garupa, de ambos os lados. Por isso que é muito importante, muitas vezes, não chegar por trás, com o animal estressado, querendo se defender, ele pode cometer aí algum coice, ok? Então, assim, muito importante saber quais são os estímulos positivos e quais são os estímulos negativos, já que eu preciso liberar hormônios. Hormônios que são benéficos e aqueles que tem que ter cuidado com os que são maléficos ao animal. Aí aqui, ó, um experimento, tá? Feito por Oliveira, 2014. Eles avaliaram a relação do tratador, aquele tratador aversivo, ordenhador, que é aquele que grita, xinga o animal, ok? Em 20 vacas em lactação, produzindo uma média de 10 litros por vaca dia, né? E eles observaram, chegaram à conclusão que houve uma redução na produção média de 5,5% por dia, apenas com o comportamento do tratador. Então, aqui eu fiz um cálculo rapidinho, tá? Eu botei aqui 10 litros vezes 20 vacas, que eram 20 vacas ordenhadas, por dia vai dar o quê? 200 litros. Então, 200 litros vezes esses 5% de queda na produção, me dá um resultado aqui, ó, eu vou ter por dia menos 11 litros de leite, né? Ou seja, 11 litros de leite a menos na minha propriedade. Isso multiplicado por 30 dias, um mês, eu vou ter por mês 330 litros a menos, tá? Peguei aqui o valor médio pago aqui da região pelos laticínios, tá? Aos produtores rurais, em torno de R$ 2,30, e multipliquei aqui, ó, 330, né, que é o que eu vou, a minha perca, né, por mês, vezes R$ 2,30, que é o que o produtor recebe, dá R$ 759 a menos na receita por mês, ok? Isso multiplicado por 12, eu vou ter um prejuízo de R$ 9.000, apenas, que não pode ser apenas, por falta de paciência de um ordenador. Então, assim, vocês podem ver que reflete na sanidade, diminui a imunidade desse animal, reflete no estresse psicológico, reflete na sua produtividade. Então, olha como um está relacionado ao outro. Então, assim, e eu estou falando apenas daquele que tem 20 vacas. Imagina que quem tem 100, quem tem mais de 100, 500, 1.000 e aí vai. E, às vezes, percas até maiores do que essa apresentada nesse trabalho.
Então, é muito importante avaliar a relação homem-animal nesse aspecto aqui, tá? Aqui é uma compilação de alguns dados sobre pesquisas de bem-estar animal. E a gente pode ver que desde 2000 já tem índice de necessidade aqui baseado na análise das instalações adequadas. Então, a gente tem por baixo 20 anos sobre que as pesquisas vêm mostrando que precisamos olhar para a necessidade dos animais, né? São observados aqui aspectos como facilidade de locomoção, de interação sociais, tipo e condição do piso, ventilação, iluminação, manutenção das instalações. Esses pesquisadores aqui observaram todas essas informações, tá? Consideraram também os aspectos relacionados ao quê? À saúde e à integridade. Então, assim, se você for ver, nós temos pesquisas relacionadas ao animal, ao manejo e às instalações em que esse animal está submetido, tá? E todos esses aí foram com base nos protocolos de condições aqui emergencial, mais um órgão de fiscalização do bem-estar animal. Então, assim, não é de hoje que as pesquisas trabalham com o bem-estar animal, nos mostrando aí qual é a resposta, né? Essa resposta vem no índice de doenças, essa resposta vem na queda da produtividade e essa resposta vem aí na falta de responsabilidade do homem com a natureza. Então, nós temos esse dever, nós temos que manter isso, acho que o meio ambiente agradece, tá? Nós podemos sim manter um sistema de produção aliado ao bem-estar, para que esse animal possa expressar todo o seu potencial genético, né? E todo o seu comportamento social aí. Ok? Então, diante disso, o que todos esses estudos trouxeram para a gente, tá? Que evidenciam que pequenas práticas do manejo são suficientes para melhorar o status sanitário dos animais e, por consequência, sua produtividade. Mas aí, quais seriam essas práticas, né? Que iriam melhorar aí, diminuir, nesse caso, né? As doenças e melhorar a produtividade. Vamos lá. Dentre elas, aqui a revista DBO, também uma revista que trabalha muito a parte de produção animal, bovino leiteiro, tá? Então, vamos lá. O que ela diz? Ela trouxe uma matéria aí, eu gosto muito de trazer essas informações, onde essa matéria foi de 2018, onde falava da relação do toque nas bezerras e da presença do milk bar. O que é milk bar? O milk bar ele vai simular a glândula mamária, tá? O leite está aqui, tem um bico de silicone para simular a teta da vaca, tá? Então, assim, já são pesquisas do ambiente, quanto mais próximo do ambiente natural desses animais. E aí, durante o momento em que esse animal, esse bezerro, está aqui sendo amamentado, né, pelo milk bar, ele recebe a escovação. Essa escovação, ela vai imitar a lambida materna, né? Então, essa é a relação materno-filial. E aí, pesquisadores observaram que a escovação, assim, 10 minutos por dia, mas a presença do balde com bico e desmama progressiva, adaptando o animal ao período de desmama, diminuiu 18% a incidência de diarreia em relação ao grupo que não recebia escovação, nem o milk bar, e a desmama foi feita de forma abrupta. Então, assim, 18% é consideravelmente, assim, é um dado alto, né? E positivo para a produção leiteira, porque hoje, eu acho que um dos índices que mais causa mortalidade em bezerros é justamente a incidência de diarreia, né? Então, é muito importante. Então, diminui a incidência, diminui a utilização de medicamento, né? E o animal, geralmente, quando ele tende a ter diarreia, começa com perca de peso, então você vai ter que recuperar aquele animal, ganhar o peso novamente quando não ocorre a mortalidade. Então, assim, já um dado positivo a respeito de enriquecimento aí do ambiente do manejo. Aqui são bezerreiros tropicais, né? Onde os bezerros ficam de forma individual, presos por um cabo de aço, onde tem um distorcedor na coleira, e aí eles têm acesso ao pasto, eles têm acesso à água, à ração e ao leite, né?
Esses pesquisadores também chegaram à conclusão, né, avaliando aí o IgG no sangue dessas bezerras, que o IgG seria os anticorpos, as células de defesa, tá? Chegaram à conclusão que as bezerras que recebiam a escovação, elas tiveram um aumento de 30% a 40%, né, maior nas 72 horas após o nascimento, em relação às que não eram escovadas. Então, por quê, né? Essa escovação, como dito anteriormente, ela simula a lambida da mãe, né? A relação materno-filial. E essa lambida ela não é à toa, ela vai estimular o sistema imunológico. Sabemos que o bezerro ele ainda nasce com seu sistema imunológico deficiente, ele precisa, o mais rápido possível, nas próximas 24 horas após o nascimento, ingerir o colostro, porque é rico em imunoglobulinas, né? Que são as proteínas que vão melhorar o seu sistema imunológico e proteger de doenças, é o que a gente chama da primeira vacina, né, que ele recebe da mãe. Então, assim, além dessas lambidas aqui, ó, essa lambida vai estimular esse sistema imunológico, e aí esses pesquisadores avaliaram que isso diminuiu a frequência de diarreia de 30% para 50%, metade dos bezerros, né, não apresentaram diarreia, e no caso da pneumonia também de 15% a 20%, em relação àquelas bezerras que não foram escovadas, mostrando mais uma vez que o bem-estar animal contribui para a sanidade e essa, por sua vez, está relacionada à produtividade. Aqui em relação às primíparas, seriam primíparas, seriam novilhas de primeira cria, né? Elas ainda não pariram. É muito interessante que haja também um manejo específico para causar bem-estar nessas primíparas, uma vez que elas já estão gestantes, é a primeira gestação, né? Então, assim, esses animais eles precisam começar a acostumar com o manejo que durante a sala de ordenha, né, seja ordenha manual ou ordenha mecânica. Então, assim, aos poucos. E de que forma, né, a gente pode fazer para enriquecer todo o processo e manter os animais tranquilos? Lembrando, todo o objetivo aqui que a gente vai discorrer ao longo da palestra é sempre voltado para o bem-estar animal. Tá? Vamos lá. Pesquisadores avaliaram aqui que levando novilhas para a área de resfriamento, em alguns lugares tem barracão de resfriamento, em outros lugares é apenas uma área, sombreamento, tá? Deixando elas lá 10 minutos, que é o caminho normal que as vacas fazem antes de serem ordenhadas, trariam para ela uma rotina, e os animais, os bovinos, eles precisam da rotina, eles se sentem seguros, tranquilos. E ao longo do tempo eles iam se tranquilizando porque eles já conheciam o ambiente. No quarto dia, tá, esses animais, eles ficavam um pouquinho e depois passavam para a sala de ordenha. Na sala de ordenha, eles passavam a ter contato com o ordenhador e o ordenhador passava a escovar. Então, assim, para que ele acostume e receba os estímulos positivos, né? O cheiro, a voz do ordenhador, o barulho da máquina que está passando a forragem, ou a máquina de ordenha. Então, assim, e ele entende como algo bom. Os bovinos, eles têm memória e a sua primeira relação com eles ali fica, né, gravada. Então, se você oferece algo de prazer, ele vai associar o seu cheiro, a sua voz a algo de prazer, né? E o contrário também, né, acontece. Se você bater, gritar, ele vai associar a um comportamento mais aversivo. Esse processo, depois que elas saíam e iam para a sala de ordenha, simulava o pré-dip. O que é o pré-dip? A higienização, né, a limpeza dos tetos, enxuga depois com papel toalha, passa a solução, antes da ordenha. Então, assim, simulava esse pré-dip para que elas acostumassem até contato do ordenhador durante 20 dias. Depois disso, as novilhas, né, que estavam próximas ao parto eram direcionadas para o compost bar, aguardando ali o momento da aparição. Tá? E eles observaram que houve uma adaptação após o parto e elas foram ordenhadas de forma tranquila. Para quem não sabe, elas, quando são submetidas à sala de ordenha, sem nunca ter passado por ali, e tem que colocar a ordenha mecânica, elas tendem a sapatear, jogam a ordenhadeira longe, né? Não aceitam que o tratador se aproxime. Então, assim, gera um estresse para a pessoa que está manejando, gera um estresse para o animal, influencia na produção, elas retêm
o leite, que a gente vai chamar aí de leite residual, na glândula mamária, então não libera esse leite todo, porque esses estímulos negativos não vão liberar a ocitocina, ou liberam em pequenas quantidades, então em algumas situações precisa se injetar ali 1 ou 2 ml de ocitocina, 10 minutos, 5 minutinhos antes da ordenha. Isso é muito comum, varia também de raça para raça, grau de sangue. Os animais ebuínos já têm aí um perfil mais temperamental, então eles tendem a ter essa resistência ao processo de ordenha, ao novo em si. Então é muito importante fazer todo esse processo para que elas acostumem com a rotina e conheçam a sua rotina e se sintam seguras. Depois disso, né, elas vão para o compost bar. O que seria o compost bar? É um galpão, né, onde elas ficam numa cama que pode ser de areia, né? Então, esse compost bar é como se fosse um celeiro de compostagem, ou seja, a grande área coberta, né, de descanso para os animais, que normalmente possui aí o chão coberto com serragem, ou feno também pode ser, ok? E aí o que acontece? Né? À medida que elas vão defecando, isso é revirado 1 ou 2 vezes no dia e vai aí fazendo a compostagem desses dejetos. Né? E aí algumas pesquisas já estão mostrando que é um ambiente de bem-estar, evita problema de casco, né? Deixa os animais de forma confortável, já que um dos índices para avaliação do bem-estar animal é justamente esse aqui, elas estarem deitadas e ruminando, né? A gente chama de ócio, né? Então, assim, elas estarem no ócio, ruminando, então significa bem-estar. E confortavelmente perto daquelas em que elas se sentem mais seguras ou que elas chamariam de amigas, tá? Desde que obedeça ali a sua distância de fuga, que às vezes é de 1 metro, 1,5 metro, de um animal para o outro. Então, isso que seria o compost bar, utilizado mais em confinamento, ok? Vocês podem ver que tem um sistema de refrigeração aqui, ó, que permite aí que elas consigam manter a sua temperatura, tá? E aí a diferença, né, o que seria o freestyle, que é o mais comum, somente no sistema de ordenha, são essas baiazinhas, onde elas ficam de forma individual, né? Existe essa separação em relação ao compost bar. Esses dois sistemas, eles são muito produtivos do ponto de vista de bem-estar para o animal, são refrigerados, são galpões arejados, né? Os animais eles podem se visualizar, então isso gera um conforto neles. Vai depender muito do poder aquisitivo do produtor, do objetivo, né? Então, assim, a implementação de um ou de outro sistema desse aqui. Mas todos os dois são muito positivos. Aí agora a gente vai para um fator bem interessante. O estresse animal causado pelo estresse ambiental, né? Estresse térmico. O que seria isso? Porque quando a gente fala de estresse, todo mundo pensa logo, estresse térmico. Não, tem o estresse de manejo, que é o que a gente já viu anteriormente, e as suas implicações aí, tanto na sanidade quanto na produtividade. O que seria o estresse térmico? Por exemplo, a gente tem raças de origem europeia, que são aquelas raças que conseguem, né, se aclimatar num ambiente, né, de 5 a 15 graus, para elas ser um ambiente de conforto, mas algumas já estão mais adaptadas aos climas tropicais, então pode chegar aí a 25 graus, tá? Temos os animais zebuínos, geralmente são animais oriundos da Índia, acostumados com alta temperatura. E temos os animais mestiços, né? São animais, por exemplo, girolando, né? Que são animais aí que podem tá no seu conforto aí também até 32 graus. Acima disso, ele já entra em estresse térmico. Porque muita gente pensa assim, por ser girolando, é rústico, é adaptável, ele não vai sentir o calor. Ele sente sim, ok? Interessante, zona de conforto interessante para o bovino leiteiro é 25 graus. Abaixo disso, tá, gente? Acima disso, aí o animal já começa a entrar no processo de troca de calor com o ambiente. De que forma? Por exemplo, ele aumenta, tá, a sua necessidade de energia para se manter. Então, ele precisa, só que ele diminui o consumo. Então, assim, esse animal, ele aumenta a frequência respiratória na tentativa de dissipar calor, trocar calor com o ambiente, ok? Ele passa por um estresse oxidativo nesse processo. A imunidade dele baixa, tá? Então, ele fica suscetível à doença. Aumenta a temperatura retal, tá?
diminui aí a taxa de concepção, ou seja, o estresse térmico ele vai interferir na reprodução desse animal também, tá? Aumenta a contagem de células somáticas no leite. O que são células somáticas? São as células de defesa. O aumento do número dessas células na glândula mamária já é um indicativo de possível inflamação, que algo não está de acordo, ok? Reduz a produtividade de leite, aumento do risco, né, de ácidos no ambiente ruminal, diminuindo assim o equilíbrio desse ambiente. No ambiente ruminal eu tenho bactérias, fungos e protozoários. E a microflora, né, elas têm que estar equilibradas para estar ali digerindo a fibra, que seria esse capim, que vai servir de fonte de nutrientes, tanto para a microbiota quanto para esse animal depois. Então vamos lá. Reduz a ruminação, um dos indícios de estresse, ok? Reduz a ingestão de comida, obviamente se diminuir a ingestão de comida vai afetar a produtividade de leite, tá? Aumenta aí problemas de saúde, dentre eles a mastite, que é a inflamação da glândula mamária. Então, assim, você pode ver que eu tenho sinais visíveis de estresse ambientais e tenho os invisíveis, que são aqueles sinais fisiológicos. E o resultado disso tudo é o seguinte, né? Pesquisas já comprovam que elevação, que um termômetro, né, colocado no reto das vacas para verificar a temperatura, e foi possível verificar que temperaturas acima de 38,5 diminui 283 quilos de leite por hora, tá, gente? Então, vamos lá. Se eu tiver uma temperatura de 39 graus, esse valor vai para 303 quilos por hora. Se chegar a 40, eu vou ter aí 322 quilos por hora. Então, assim, é um estresse físico e psicológico. Então, o animal sofre de todas as formas. E, consequentemente, isso vai interferir na sanidade dele e na produtividade. Então, assim, eu realmente preciso dar conforto a esse animal, né? Então, vamos lá. E um dos mecanismos mais utilizados, né, para diminuir o estresse calórico, é justamente diminuir o consumo. Então, assim, se é o consumo que está totalmente atrelado, ligado à produtividade leiteira, não só a produção, como a qualidade, a composição nutricional desse leite, então tudo isso é afetado. Lembrando que bovinos com pelagem escuras, eles tendem a reter mais incidência solar, tá, gente? Então, eles vão sofrer mais aí com altas temperaturas. Então, por isso que é muito importante, e pesquisas aqui já mostram da interferência do estresse térmico sobre o metabolismo dos animais. Tá certo, então vamos avaliar. Se o estresse, né, interfere, a sanidade interfere e ambos estão relacionados com a produtividade, o que eu deveria fazer, ok, para poder causar que o bem-estar venha aumentar essa produção de leite? De que forma, né? Então eu vou citar aqui alguns parâmetros, né, com base em pesquisas, em material pesquisado sobre bem-estar e produção de leite agora, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho que trazer para vocês a ordenha móvel, né? Hoje é muito comum a gente ver contêineres sendo utilizados aí para construções, né? Para casa, construções rurais. Então, a ordenha móvel seria colocada no container e qual seria aí um dos grandes, né? Vamos se dizer assim, o que ela poderia contribuir para o bem-estar animal? O lado positivo é que você pode estar levando para diferentes locais dentro da sua propriedade rural. Você pode botar em locais mais sombreados, você pode aproveitar para que os animais não precisem andar muito, se esforçar muito em horas ali em que a temperatura está mais alta. Você pode aproveitar também, caso você tenha pouco espaço, né, para poder ter uma sala de ordenha. Então, aí é uma nova proposta interessante, tá? Da ordenha móvel como um dos requisitos para elevar o bem-estar e, consequentemente, aumentar a produção animal. Lembrando que todo o processo, tá, de adequação precisa ser feito, ok? Vamos lá.
Quais seriam aí outros enriquecimentos, né, ambiental? Eu trouxe aqui uma entrevista, né? A Milk Point é uma revista que sempre tem entrevistas, sempre tem pesquisas recentes na área de produção de leite. Essa aqui foi publicada dia 17/9/2020, falando da necessidade do enriquecimento ambiental para a vaca leiteira, né, para melhorar e aumentar a produtividade de leite. Como é que seria aí esse enriquecimento ambiental? Um deles é o resfriamento, tá? Eu teria que manter aqui, ó, um ambiente refrigerado para esses animais. Como é que seria? É o que chama de sala de resfriamento, outros chamam de galpão, né? Acredita-se que ventiladores, aspersores, água, em que os animais são submetidos, bovinos de leite, podem aí baixar de 1 a 2 graus a sua temperatura interna, e isso pode contribuir aí para a manutenção da temperatura e da produtividade leiteira, além do bem-estar animal, tá? Então, outra forma de enriquecimento ambiental seria a musicalidade. Ah, mas como é que eu vou fazer para botar uma orquestra dentro do curral? Você não precisa botar uma orquestra, né? Você pode ligar ali um som, né? Porque alguns cientistas britânicos, eles avaliaram que vacas expostas às músicas clássicas, ok? Canções lentas, podem aumentar em até 730 ml de leite, tá? Quando em relação a músicas agitadas. Então, assim, eles avaliaram, né? Um grupo avaliou músicas clássicas, lentas, e outro um grupo agitada, e houve um aumento aí na produtividade leiteira. É um dos requisitos aí para o bem-estar e produção de leite, tá? Nesse caso, né, essa pesquisa feita sobre musicoterapia, né, e movimentos ruminais. Por que movimentos ruminais? Lembra no slide onde a gente falou sobre o estresse térmico? A primeira coisa que o animal faz é diminuir a ruminação. E não apenas no estresse térmico. O animal no estresse como um todo, né, ele tende a se voltar para o estado de fuga ou luta. Então vamos lá. Esse experimento avaliou aqui a média de movimentos ruminais, né, sem música, um grupo de animais, por 3 minutos, e encontrou 4,2, né, movimentos a cada 3 minutos. Esse outro grupo, que recebeu as músicas, ele apresentou movimentos ruminais de 6,11, né, para cada 3 minutos. Enfim, qual foi a conclusão desses autores? Que a música causou um efeito benéfico ao bem-estar animal, uma vez que aumentou a quantidade de movimentos ruminais. Se o animal, considerado um dos requisitos, né, para que ele esteja em bem-estar, é justamente o processo de ócio, né, ócio e ruminação, e a música fez com que ele aumentasse a ruminação, é um indicativo, sim, de que esse animal encontra-se sobre bem-estar, né, tranquilo, confortável. E aqui é bem interessante essa entrevista, essa publicação foi em 2018, um produtor rural, né, tinha que levar as vacas para uma exposição, e uma exposição rural, para quem não sabe, ela é extremamente estressante para as vacas. Tem todos os estímulos ali, só que estímulos negativos. Visuais, auditivo, olfativo, é muito som, muito barulho, cheiro diferente, outros animais, ambiente que ela desconhece, o transporte. E aí ele teve uma ideia. Nesse caso, o que é que ele fez? Colocou as vacas 15 dias antes para ouvir músicas eletrônicas, né? 15 dias antes de levá-las à exposição. E, surpreendentemente, né, contribuiu para o aumento da produção de leite. Então, quando elas chegaram na exposição, não houve interferência, né? Elas já conheciam o ambiente, elas estavam aclimatadas, então tudo foi mais tranquilo. Fica a dica aí, gente, antes de exposição, tá? Bota um alok lá para as vaquinhas ouvirem. Então, vamos lá. Outra forma de enriquecer, né? A gente chama tudo de enriquecimento ambiental para a produção de leite. Seria coçar as vacas, né? Elas têm esse hábito, elas se coçam, ficam se esfregando nos mourões, tá? Mas o que esse hábito me diz, né? Então, assim, esse processo de estar escovando permite com que ela estabeleça confiança entre a relação homem-animal, permite que ela relaxe, melhore seu sistema imunológico, ok? E aí eu posso ter, né, como brasileira criativa, eu posso ter espuma nos mourões, né,
o pessoal coloca as esponjas, então assim, porque, ou o coçador automático. No caso do coçador automático, né, elas gostam muito, mas no entanto há um investimento inicial. E esse valor em torno aí de R$ 4.000, né? Então tem que avaliar se compensa, em quanto tempo esse investimento, a propriedade, ele se paga, né? A relação aí de produção de leite. E aí, diante disso, né, alguns pesquisadores chegaram à conclusão que o ato de coçar, seja ele coçador automático ou coçador manual, para remover lama, fezes, urina, insetos, parasitas e assim reduz o risco de doença. Então, mais um fator relacionado à sanidade. As vacas leiteiras, para se coçarem, normalmente usam a língua ou coçam com os pés traseiros ou ainda golpeiam com o rabo na tentativa de alcançar toda a parte do corpo, mas nem sempre elas conseguem, né? Então fica aí mais uma dica de enriquecimento ambiental, que melhora a relação vaca-tratador, tá? Então assim, para que possa cada vez mais estar contribuindo para o bem-estar animal. Essa pesquisa ela é interessante. Em breve a gente vai ter aí dados novos, tá? Onde fala sobre questões, por exemplo, que explicam por que dentro de um mesmo rebanho, com o mesmo grau de sangue, eu tenho vacas que são adaptadas, né, às altas temperaturas, ao manejo, produz leite, pasteja normalmente, e vacas que não conseguem se adaptar tão bem, produzem menos, preferem pastejar à noite, né? Então, assim, qual é a explicação? Então, aí, a genética está estudando aqueles animais que possuem genes para termorregulação, tá? Então, assim, aqueles animais que vão estar ali regulando a sua temperatura. E aí vai ser um dado novo, interessante, para o bem-estar e para a produção, porque vai passar para a gente aí, geneticamente, os animais que possuem aí os genes mais fácil para se termorregular e te permite fazer um plano genético para a escolha futura desses animais. Como a tecnologia está em alta, né, ela não vai estar longe do campo. Na verdade, ela nunca esteve. Mas aqui, ó, a Microsoft, né, em parceria aí com algumas fazendas e sistemas de produção, criou o IoT, que é uma inteligência artificial, onde pode monitorar a vaca, tá, geralmente para sistemas de compost bar. E esse monitoramento tem câmeras, né, me diz aí os aspectos de saúde desse animal, capacidade cardiorrespiratória, temperatura retal. Nesse caso também, movimentação. A gente sabe que os animais eles estão mais estressados ou quando eles estão ali no processo de cio, eles tendem a se movimentar mais. Então, isso tudo eu posso visualizar por aplicativo. Então, tudo isso auxilia aí, tanto para o produtor quanto para o animal, né? E nesse sistema de produção, nesse sistema de inteligência, o objetivo é o que? Reduzir estresse, né? Reduzir estresse, doenças, infecções, que de certa forma, reduzindo tudo isso, eu vou estar trabalhando com a profilaxia no contexto sanitário e com elevação da produtividade. Então, um contexto está completamente ligado ao outro. Vamos lá. Como é que é o comportamento natural de uma vaca no dia? Aqui é o sistema onde ele vai identificar, né? E nesse sistema aí, ó, ele vai me dizer, por exemplo, as vacas costumam se alimentar de 4 a 6 horas no dia. Então, vai passar 4 a 6 horas ou pastejando, aqui é para o sistema de pastejo, tá? Ou pastejando. Elas tendem a se alimentar, elas fazem de 9 a 14 refeições no dia também. E tendem a ruminar em torno de 7 a 8 horas, tá? Se mantém deitada de 12 a 14 horas. E elas se colocam, elas deitam em torno de 11 vezes, ok? No dia. Elas caminham de 2.500 a 3.000 passos. Então, ou seja, todos esses dados eu vou ter aqui, ó, tecnologicamente, e acesso rápido de acordo com o animal, tá? Então, isso aqui é a tecnologia, a função do campo. Pronto, gente, isso era basicamente o que a gente tinha para relatar hoje, tá? E eu gostaria aqui de deixar uma dica para vocês. Que dica é essa?
Todos esses dados de bem-estar, eles surgiram inicialmente através dessa pesquisadora, o nome dela é Mary Temple Grandin, ok? Ela é professora da Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos. Ela é autista e resolveu aí estudar o comportamento e bem-estar animal, até mesmo para se entender, né? Então, assim, sugiro assistir o filme, tá? O filme é Tempo e Grandin, ok? Ela é hoje entre uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, criadora aí do abate humanitário, né, do curral anti-estresse, então, assim, dentre outros. Então, fica aí a dica para você. E aqui, para a gente finalizar, né, uma frase bastante interessante, reflexiva. A questão não é se os animais são capazes de raciocinar, nem tampouco se são capazes de falar. A questão é saber se são capazes de sofrer. Bem bacana, né? Então, pede nossa reflexão. Para finalizar, deixo aqui meu contato, digo que foi um prazer, agradeço mais uma vez, né, ao convite, ao Instituto, à professora Lisiane, ok? E à equipe, né, responsável. E aqui meu contato, alguma dúvida, as dúvidas vão ser tiradas via chat, ok? Mas se quiser mandar algum e-mail, a gente trocar figurinha a respeito, tá bom? Então, muito obrigado, tá? E bom evento para vocês. E para finalizarmos o nosso seminário interterritorial de sanidade animal, convidamos o colega Wagner Freitas para ministrar a sua palestra intitulada Qualidade do Leite Bovino. Wagner, ele é professor do IF Baiano Campus Itaberaba, engenheiro de alimentos pela UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, especialista em engenharia de segurança do trabalho pela Unicastelo e atualmente está cursando o mestrado profissional em ciências ambientais pelo IF Baiano Campus Serrinha. Olá, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à palestra sobre qualidade do leite bovino, aqui no primeiro seminário interterritorial de sanidade animal, boas práticas em bovinocultura leiteira. Eu sou o professor Wagner Freitas da Silva, sou professor aqui do IF Baiano, campus Itaberaba. Falar um pouquinho da minha formação. Eu tenho graduação em Engenharia de Alimentos pela UFES, tenho especialização como Engenheiro de Segurança do Trabalho pela Unicastelo e sou mestrando do programa de mestrado profissional em Ciências Ambientais pelo IF Baiano Campus Serrinha. Falando uma rápida introdução sobre o leite. O leite é o produto da secreção da glândula mamária de fêmeas mamíferas domesticadas pelo homem. Esse processo de domesticação e início da utilização de leite animal, principalmente o de origem bovina, data aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. A partir de então, o leite tem sido considerado ao longo do tempo um alimento por excelência para a utilização pelo homem. E aí, essa instrução normativa de número 51, a gente pode dizer que é o ponto de partida para buscar, ter parâmetros para buscar a qualidade do leite, né? Essa qualidade do leite que pode ser definida por parâmetros de composição química, características físico-químicas e higiene. A presença e o teor de proteína, gordura, lactose, sais minerais e vitaminas é que vão determinar a qualidade da composição, que por sua vez é influenciada pela alimentação, manejo, genética e também a raça do animal. Quais são as características de um leite de boa qualidade? Você encontra na instrução normativa de número 51. O leite de boa qualidade deve apresentar
deve ser um leite livre de todos os micro-organismos, possuir baixa contagem de células somáticas, ser livre de sedimentos e materiais estranhos, possuir sabor levemente adocicado e levemente aromático, ser livre de odores e aromas estranhos. Atualmente, nós temos mais 3 instruções normativas que regulamentam a produção de leite no Brasil. Nós temos a Instrução Normativa de número 76, a Instrução Normativa de número 77 e a Instrução Normativa de número 78. A Instrução Normativa de número 76, do dia 26 de novembro de 2018, estão aprovados os regulamentos técnicos que fixam a identidade e as características de qualidade que devem apresentar o leite cru refrigerado, o leite pasteurizado e o leite pasteurizado tipo A. Já a Instrução Normativa de número 77, também do dia 26 de novembro de 2018, estabelece critérios e procedimentos para a produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru em estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Oficial. Temos também a Instrução Normativa de número 78, do dia 26 de novembro de 2018, que estabelece os requisitos e procedimentos para o registro de provas zootécnicas, visando o controle leiteiro e avaliação genética de animais com aptidão leiteira. Então, aí nós temos mais 3 instruções normativas que visam garantir os parâmetros para a qualidade do leite, né? Cuidados com a saúde do rebanho. Esse é o principal fator quando o assunto é qualidade do leite. Nós temos também a questão da nutrição das vacas leiteiras, controle higiênico, cuidados com as instalações e equipamentos e outro ponto, resfriamento do leite. O que é um leite de boa qualidade? É um leite que definido por parâmetros de composição química, características físico-químicas e de higiene, né? A classificação do leite quanto ao teor de gordura, essa definição é muito importante para chegarmos na composição físico-química do leite. O leite integral é aquele leite que tem, no mínimo, 3,5% de gordura. O leite padronizado, ele tem uma gordura mínima corrigida para 3%. Nesse valor, sempre padrão, 3%. O leite magro é aquele leite que tem um teor de gordura maior que 2% e menor que 3%. Já o leite desnatado, ele tem um teor de gordura menor que 2%. Vocês devem ouvir falar o tempo todo do leite tipo A, leite tipo B, leite tipo C. Vocês sabem a diferença dessa classificação? Essa diferença ou essa denominação está relacionada à procedência desse leite. O leite tipo A, ele é um leite de excelente qualidade microbiológica. Esse leite ele é obtido de um único rebanho e não há contato manual com o leite em nenhuma fase do processo, ou seja, tem uma ordenha mecânica e o leite segue por tubulações diretamente para o compartimento onde sofre pasteurização, homogeneização e envase. O número máximo de bactérias permitido para esse leite é de 500 por ml. O leite tipo B, ele é obtido de rebanhos diferentes e sua ordenha pode ser realizada tanto de forma mecânica quanto manualmente. O leite deve ser refrigerado no próprio local da ordenha, ou seja, na propriedade rural, em até 48 horas em temperatura igual ou inferior a 4 graus Celsius e transportado em tanques até o local apropriado, onde será processado. O número máximo de bactérias permitido para esse leite é de 4.000 por ml. Já o leite tipo C, ele tem a mesma origem e tipo de ordenha do tipo B, ou seja, pode ser manual ou mecânica. Entretanto, esse leite não é refrigerado na fazenda leiteira.
E após a ordenha, o leite é transportado em tanques até um local apropriado, um estabelecimento industrial, né? Até as 10 horas do dia de sua obtenção, onde só então é processado, seguindo os prazos estipulados por lei. Este processo eleva bastante o número de bactérias presentes no leite, que pode chegar por determinação da lei a 100.000 por ml. Pronto. O nosso leite cru refrigerado, né, que deve chegar ao laticínios ou à unidade de beneficiamento, deve atender a alguns parâmetros físico-químicos para que ele seja de boa qualidade. De acordo com a instrução normativa de número 51 e as instruções normativas de número 76, 77 e 78, que são mais recentes, quais são esses parâmetros físico-químicos que devem existir para o leite ser considerado de boa qualidade? Primeiro, ter um teor de gordura de no mínimo 3%. Gente, estou falando do leite cru, viu? Leite cru refrigerado, que vai chegar na usina de beneficiamento. Deve ter um teor mínimo de sólidos totais de 11,4%. Deve ter um teor mínimo de sólidos não gordurosos de 8,4%. A acidez titulável deve estar entre 14 e 18 graus Dornick. A densidade a 15 graus Celsius deve estar entre 1,028 e 1,034 gramas por ml. A lactose anidra mínimo deve ser de 4,3%. Essa definição, lactose anidra, é uma definição nova da Instrução Normativa de número 76, de 2018, porque a Instrução Normativa de número 51 não usava esse termo anidra ao lado da lactose. Também deve ter o teor mínimo de proteína total de 2,9%. O índice crioscópico, que é um ponto importantíssimo para a gente observar a qualidade do leite, que é o ponto de congelamento desse leite, deve estar entre menos 0,512 a menos 0,536 graus Celsius. E esse leite cru refrigerado deve apresentar limite máximo para contagem padrão em placas de até 900.000 unidades formadoras de colônia por ml. Por que é importante estudarmos e entendermos bastante como é feito, como alcançar a qualidade do leite? Porque antigamente o pagamento do leite era feito em relação ao seu teor de gordura. Quanto maior o teor de gordura no leite, mais nobre era considerado esse leite. Mas atualmente é bem diferente. O primeiro parâmetro que vai ser levado em consideração para aumentar o preço do leite, ser mais acessível ou não, ou até ter um investimento maior nesse valor do pagamento, está relacionado à qualidade desse leite. Então é importante a gente ter um leite de boa qualidade, de boa procedência, para que a gente alcance um preço maior. Também outro ponto que é levado em consideração é o teor de caseína, fundamental, principalmente para o leite que a gente vai utilizar para a produção de queijo, se há presença de sedimentos e também outro ponto fundamental é a sanidade do rebanho. O controle de qualidade do leite vai ser levado em consideração a questão das características sensoriais, sabor e odor. Se o sabor e o odor têm características peculiares do leite, se há a presença de antibióticos. Esse ponto é de fundamental importância, porque na linha de produção da agroindústria não existe tecnologia que vá quebrar ou retirar esses antibióticos do leite. Ou seja, o ponto crítico de controle para antibiótico é na recepção da matéria-prima. Se a agroindústria receber o leite contaminado por antibióticos, não vai ter jeito. Esse leite vai sair lá após o invase e vai entrar em contato com o consumidor. Então, a presença de antibiótico, além de ser um controle de qualidade importante,
é um ponto que a gente tem que observar na recepção da matéria-prima. A gente tem que ter fornecedores que garantam que esse leite não está contaminado por antibióticos. Outro ponto importante de controle de qualidade é a contagem de células somáticas, para a gente ter um leite do tipo A, B ou C, ou um leite que está inapropriado para consumo. Também existe a contagem total de bactérias e o conteúdo de proteína, a presença, a quantidade de proteína, que é fundamental para observarmos que é fundamental essa caseína para a produção do queijo. Vamos falar um pouco do mercado de leite no mundo e no Brasil? O Brasil atualmente, 2020, é o terceiro maior produtor de leite do mundo e sua produção cresce a uma taxa anual de 4%, superior aos principais países produtores do mundo, sendo superado apenas hoje pelos Estados Unidos e pela Índia. Alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, o Brasil ocupava o quinto ou sexto lugar, mas por causa o aumento da produção a uma taxa anual de 4%, o Brasil hoje já está em terceiro lugar, segundo dados do IBGE. A produção nacional de leite em 2019 somou 34,8 bilhões de litros, alta de 2,7% frente ao ano anterior. O resultado representa o segundo maior volume registrado na série, iniciada em 1974, abaixo apenas do ano de 2014, que foi de 35,1 bilhões de litros de leite. Falando um pouco do ranking da produção de leite no Brasil, litros ano, dados do IBGE de 2018, o primeiro estado maior produtor aqui no Brasil é o estado de Minas Gerais, com 8,939 bilhões de litros de leite ano. Segundo vem o estado do Paraná, com 4,375 bilhões de litros de leite ano. Em terceiro, Rio Grande do Sul, com 4,242 bilhões de litros de leite ano. Em quarto, estado de Goiás, com 3,084 bilhões de litros de leite ano. Em quinto, Santa Catarina, com 2,970 bilhões de litros de leite ano. Em sexto, o estado de São Paulo, com 1,640 bilhões de litros de leite ano. E em sétimo, nós temos o estado da Bahia, com 870 milhões de litros de leite ano. Se a gente pegasse os dados de 2012, 2013, o estado de Goiás era o segundo maior produtor, mas ele vem, não é que ele talvez venha caindo, é porque os estados da região sul, liderados principalmente pelo estado do Paraná, vem investindo bastante em produtividade por vaca. E aí eles, apesar de ter até uma quantidade de animais bem menor, mas essa produtividade deles, de cada animal por ano, está fazendo com que os estados da região sul melhorem no número total de produção de leite. Falando aqui um pouco do nosso estado, da Bahia, como eu falei no slide anterior, a Bahia é o sétimo na produção nacional e a Bahia é o maior produtor de leite do Nordeste, com 22,8% de participação regional. Mas esse número ainda poderia ser muito maior, de número de produção de leite. Por quê? A produtividade da Bahia ainda é baixa, 1,087 litros de leite por vaca ano. O número é inferior, muito inferior aos estados do Ceará, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. A média nordestina é de 1,178 litros por vaca ano. Só para vocês terem uma ideia, então, uma relação dessa questão da produtividade, a Bahia, ó, eu estou dizendo no slide que a produtividade na Bahia é 1,087 litros de vaca ano. Só para vocês terem uma ideia, o estado de Sergipe tem uma produtividade de 2.000 litros de leite por vaca
ano, ou seja, praticamente o dobro. Então, se a Bahia tivesse uma produtividade de litros de leite vaca ano, quem sabe nós já poderíamos ter assumido o quarto ou o quinto lugar na produção nacional e também aumentar, né, essa atividade econômica que traz bastante benefícios para a população em geral. O leite, após ter passado pela obtenção higiênica, a ordenha, né, ter sido coletado na fazenda e transportado, enfim, ele chega ao laticínio ou à unidade de beneficiamento. Logo ao ser recebido na plataforma de recepção, esse leite deve ser submetido a algumas análises preliminares antes de ser liberado para seguir o fluxo da linha de produção, dentro do laticínio. Evidentemente que esses caminhos a serem percorridos pelo leite vão depender da estrutura da indústria, da agroindústria e de quais setores de processamento essa matéria-prima deverá ser destinada. Esse leite, né, ele é transportado das propriedades leiteiras para o laticínio em caminhões dotados de paredes isotérmicas, é o ideal, ou em galões, que eu acredito que seja a grande realidade aqui de Itaberaba e das cidades vizinhas. Ao chegar à plataforma de recepção de laticínios, amostras de leite são coletadas diretamente no caminhão e são realizadas algumas análises que a gente vai ver posteriormente através de testes rápidos para a determinação da acidez, densidade e demais características que deve ter esse leite. São observados também outros aspectos relacionados às características como cor, odor e textura, por exemplo, desse leite. Outro fator muito importante relacionado ao leite diz respeito à temperatura. A temperatura na qual esse leite deverá estar ao chegar à fábrica deve compreender um intervalo de 7 graus Celsius a 10 graus Celsius, segundo a Instrução Normativa de número 51 e a Instrução Normativa de número 76. Em seguida, né, com o auxílio de mangueira, bomba sanitária o leite é transferido para o tanque de expansão, deve ser transferido para o tanque de expansão, também chamado de tanque de resfriamento, onde é submetida a uma primeira filtração para retirar a possível presença de riscos físicos, como um pedaço de madeira, um pouco de areia, insetos, através de peneiras para a remoção dessas sujidades de partículas maiores. O resfriamento a que o leite precisa ser mantido deve corresponder a uma temperatura média de 4 a 5 graus Celsius, conforme estabelecido pela Instrução Normativa de número 51. Agora vamos falar um pouco das principais análises que são realizadas no leite. Além das análises de acidez realizadas nas amostras do leite coletadas no caminhão, novas provas dessa matéria-prima também são recolhidas no tanque de expansão para fazer uma análise, né? Essas amostras devem ser encaminhadas também para o laboratório indicado na área de recepção do laticínios e aí começar a fazer os testes. Vamos começar falando pelo teste de acidez, a determinação da acidez do leite. Esse teste visa observar o estado de conservação do leite, a neutralização até o ponto de equivalência pelo hidróxido de sódio na presença de um indicador. A acidez do leite é expressa na escala Dornick, que corresponde a 1 grau Dornick equivale a 0,1 grama de ácido lático por litro de leite. A aceitação do leite na indústria obedece à seguinte especificação. O leite normal é aquele leite que está entre 14 a 18 graus Dornick. O leite ácido ele vai ser maior do que 18 graus Dornick. E o leite alcalino ele vai ter uma acidez menor que 14 graus Dornick. Teste do alizarol. A prova do alizarol e do álcool é uma das mais utilizadas.
A prova do alizarol é a mais utilizada na plataforma dos laticínios, né? Por se tratar de uma determinação rápida e aproximada da acidez do leite. Esse teste consiste em colocar em um tubo de ensaio partes iguais do leite e de uma solução alcoólica de alizarina 2%. Para obter essa solução de alizarina previamente, dissolve-se a alizarina 2% em álcool a 72%. E esse teste do alizarol é simples análise. Como é que a gente faz? Mistura-se 5 ml de leite em igual quantidade de solução de alizarol em um tubo de ensaio. Em seguida, realiza-se a interpretação dos dados. Se ficar amarelo com coagulante, esse leite com acidez superior a 18 graus Dornier. Se o leite apresentar uma coloração violeta sem coagulação, esse leite está alcalinizado ou fraldado. E se o leite apresentar uma coloração vermelho, lilás, cor de tijolo, sem coagulação, esse leite está normal, com acidez entre 14 a 18 graus Dornier. Quando se deseja conhecer com exatidão a acidez do leite, essa determinação é realizada no laboratório de laticínios, utilizando o processo Dornier, que consiste em saber até que ponto a lactose é transformada em ácido lático. Eu gosto muito desse esqueminha: micro-organismo, lactose, ácido lático, redução do pH e acidez do leite. Só para dar uma ênfase, para vocês lembrarem bem, como é que ocorre? A acidez do leite ocorre porque os micro-organismos presentes no leite consomem a lactose como fonte de energia, convertendo-a em ácido lático. Essa concentração elevada de ácido lático reduz o pH do meio, provocando, por consequência, a acidez do leite. Então, eu gosto de colocar esse esquema aí para que vocês possam lembrar como é que ocorre essa acidez do leite. Um teste que é fundamental é a determinação da densidade do leite. Consiste em determinar se houve fraude no leite por adição, por exemplo, de água ou retirada de gordura, ou seja, fizeram um desnate aí prévio. Assim, se for adicionada água nesse leite, haverá abaixamento da densidade, uma vez que a água tem densidade menor que a do leite. Se houve desnate prévio, ou seja, retirada de gordura, haverá aumento dessa densidade, tendo em vista que é retirada do leite um componente menos denso. Pode ocorrer uma dupla fraude, quando se adiciona água e retira-se gordura, ou adiciona-se junto com a água um reconstituinte de densidade, como por exemplo, amido, urina, sacarose, sal de cozinha, que faz ficar dentro dos padrões de densidade na faixa da normalidade. Então, esse teste é fundamental para observar também se houve fraude nesse leite ou não. Observa-se que a alteração da densidade, alta ou baixa, é um indicativo de fraude. Mas, quando normal, haverá necessidade também de, além do teste de densidade, de fazer outras análises complementares, como, por exemplo, determinação de gordura em extrato seco total, para confirmar a qualidade do leite ausente ou não de adulterações. Segundo a Instrução Normativa de número 51, a densidade média do leite compreende o intervalo de 1,028 a 1,034 gramas por ml, podendo ser expressa também em gramas por centímetro cúbico ou GL, graus lactodensímetro. Para transformar uma em outra, é necessário apenas retirar ou acrescentar o valor de 1,0. Exemplo, eu disse que a densidade do leite é 1,032 gramas por centímetro cúbico. Isso é igual a 32 gramas por ml. Observa-se que a alteração na densidade alta ou baixa é um indicativo de fraude.
Para a determinação dessa densidade, utiliza-se o equipamento denominado termolactodensímetro, que nada mais é um equipamento muito simples, né? Uma proveta e a amostra do leite previamente homogêneo e representativo. A amostra de leite é colocada lentamente na parede da proveta, objetivando evitar a formação de espuma no interior desse equipamento que vocês estão vendo aí na figura. Em seguida, coloca-se esse termolactodensímetro dentro da proveta e realiza-se a leitura do equipamento, densidade versus temperatura. E aí, com o auxílio de uma tabela de correção de densidade, a temperatura de 15 graus Celsius, contendo em uma coluna vertical a temperatura e em outra horizontal a densidade, vamos determinar a densidade final do leite após cruzar esses dados, né? Do valor da densidade relacionado, fazendo uma relação com a temperatura de 15 graus Celsius. Uma etapa importante que não pode faltar ao receber o leite é a etapa da filtração. Essa etapa consiste em separar o leite de impurezas e sólidos mais grosseiros. Aqui na figura, não sei se vocês estão dando para ver, mas tem uma peneira fina de aço inoxidável para evitar a presença de resíduos físicos que podem estar contaminando o leite. Esse leite deve ser mantido sob refrigeração a uma temperatura de 5 graus Celsius, a fim de retardar a presença de micro-organismos indesejáveis e retardar também alterações enzimáticas e reações químicas. O equipamento que essa refrigeração pode ser realizada é um trocador de calor. Aí eu trago a imagem de um trocador de calor em placas. Aí esse leite deve ser armazenado sob refrigeração em tanques de aço inoxidável, não podendo ultrapassar o período de 12 horas. E aí nós vemos outra etapa importante para alcançarmos a qualidade do leite, que é a pasteurização. Mais tarde eu vou falar posteriormente eu vou falar um pouco mais de outras técnicas de tratamento térmico, mas eu vou queria falar com vocês agora sobre a principal forma de pasteurização que é utilizada, utiliza o binômio tempo-temperatura de 82 graus Celsius por 30 minutos, objetivando destruir micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Essa pasteurização não elimina formas esporuladas de micro-organismos e enzimas produzidas por bactérias psicotróficas. O tratamento térmico resulta em menos cinerese e mais firmeza no coágulo e produção de fatores estimulantes e inibidores. Tratamento térmico do leite. Eu tinha falado sobre a pasteurização, a mais recomendável, mas eu vou falar aqui de outros tipos de pasteurização e outro tipo de tratamento térmico que você pode julgar ser melhor para o seu estabelecimento. O leite, do momento em que foi coletado, através da ordenha, até antes de ser pasteurizado, deve ser mantido sob resfriamento médio de 4 graus Celsius a 5 graus Celsius, em tanques de refrigeração-expansão, com o objetivo de criar um meio desfavorável à deterioração. Com isso, consegue-se preservar a qualidade do leite por mais tempo. Pasteurização. Voltar a falar de pasteurização. Entende-se por pasteurização o emprego conveniente do calor com a finalidade de destruir totalmente a flora microbiana patogênica, sem alteração sensível da constituição física e do equilíbrio do leite, sem prejuízo dos seus elementos bioquímicos, assim como as suas propriedades organolépticas normais. A gente não quer fazer um tratamento no leite que destrua as suas características organolépticas.
Quais são os métodos de pasteurização? Nós temos a pasteurização lenta, LPH, ou também chamada de baixa pasteurização, consiste no aquecimento do leite a temperatura de 62 graus Celsius a 65 graus Celsius durante um tempo de 30 minutos. Também nós temos a pasteurização de curta duração, também chamada de pasteurização rápida, HTST, consiste no aquecimento do leite em fluxo contínuo, com trocadores de calor entre 72 graus Celsius a 75 graus Celsius durante 15 a 20 segundos. O mais utilizado na indústria é o trocador de calor do tipo placas, mas também existe o pasteurizador tubular. Aqui tem uma imagem de um trocador de calor pasteurizador de placas. Outro tratamento térmico muito utilizado é a esterilização. Entende-se por esterilização do leite, UAT ou UHT, ultra alta temperatura, o leite homogeneizado, que é submetido durante 2 a 4 segundos a uma temperatura entre 130 a 150 graus Celsius, mediante processo térmico de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32 graus Celsius e envasado sobre condições assépticas em embalagens estéreis e hermeticamente fechada. Qualquer que seja a temperatura utilizada nos processos de pasteurização, apesar de eliminar de forma eficiente os micro-organismos patogênicos, não é suficiente para exterminar as bactérias termorresistentes, especialmente as produtoras de esporos. Esse extermínio só ocorre com o processo de esterilização. Ou seja, a esterilização é um processo, é um tratamento térmico mais eficiente que a pasteurização, porque ela consegue exterminar bactérias termorresistentes, especialmente as bactérias que são produtoras de esporos. É muito comum a utilização do termo esterilização comercial. Significa dizer que o produto não é necessariamente livre de micro-organismos, mas o suficiente para garantir que aqueles que sobreviveram ao processo de esterilização e quando submetidos a condições anaeróbias, ausência de ar, ausência de oxigênio, são incapazes de se multiplicar e provocar danos ao produto, comprometendo sua inocuidade por um longo período de tempo. Por isso é comum o emprego da esterilização, UHT, né, quando se refere ao leite nas embalagens longa-vida, aquelas embalagens em caixinha, em embalagem Tetra Pak. Uma das vantagens do tratamento térmico utilizando esterilização comercial, comparado ao de pasteurização, é que no caso da esterilização UHT, o produto processado e acabado não precisa ser refrigerado, ou seja, pode ser armazenado à temperatura ambiente. E aí, nesse caso, a indústria, né, se beneficia comercialmente bastante com essa esterilização comercial, devido ao menor custo de estocagem e transporte, uma vez que esse produto pode ser levado a longas distâncias sem sofrer perdas de qualidade, mantendo essa temperatura, esse produto armazenado à temperatura ambiente. E aqui eu trago uma tabela que fala das diferenças básicas nos tratamentos térmicos de pasteurização e esterilização. Vamos lá, pasteurização lenta. Qual a sua aplicação? É pouco utilizado na indústria, viável para pequenos laticínios, queijaria e outros produtos artesanais. Pode ser a realidade de vocês que estão assistindo aqui a palestra. Alterações nas características organolépticas, muito baixa na pasteurização lenta. Perda nutricional, também baixa na pasteurização lenta. Agora vamos falar um pouco da pasteurização rápida. Qual é a aplicação? Ideal em condições de alta produção de leite e produtos derivados. Alteração nas características organolépticas, média. Eficiência na redução das bactérias,
Na pasteurização, essa redução é de 99,5%. Eu não falei aqui da pasteurização lenta, acabei pulando. Essa eficiência na redução de bactérias na pasteurização lenta é de 95%. Já na pasteurização rápida, 99,5%. Já na esterilização, aplicabilidade em indústrias de grande porte, alterações nas características organolépticas, sim, fica aquele sabor de cozido, ou seja, essa alteração é elevada. Já na eficiência na redução de bactérias, a esterilização é altíssima, 99,9% de eficiência na redução. Perda nutricional elevada, principalmente na fração proteica. E a grande vantagem que a gente acabou de falar nos slides anteriores é que permite estocagem. No caso do leite pasteurizado ou lento ou rápido, esse leite deve ser submetido ao resfriamento, né? A uma temperatura inferior a 42 graus Celsius ou até temperaturas menores. Uma técnica que também ajuda na qualidade do leite é a homogeneização. Esse é um processo físico que consiste em submeter o leite a uma pressão e velocidade elevadas, resultando no rompimento dos glóbulos de gordura, subdivididos em glóbulos de menor diâmetro, de tal forma que as gorduras não conseguem mais aglutinar-se em novas placas lipídicas no meio aquoso do leite. Não é uma prática obrigatória nos laticínios, por exigir equipamento relativamente caro, sendo utilizada quase que exclusivamente em indústria com elevada produção. Dentre várias vantagens do processo de homogeneização, podemos destacar que impede a formação de nata no leite pasteurizado, melhora as características como consistência e sabor, nos produtos fermentados, diminui a perda de soro e impede a formação de sobrenadantes e de gordura, ou seja, aquela formação de uma nata, e proporciona aumento da digestibilidade da parte lipídica no organismo, devido ao aumento da superfície de contato nos glóbulos de gordura. Outra etapa importante é o invase e o acondicionamento desse leite, né? No caso do leite pasteurizado. O invase deve ser feito de forma automática, é o recomendável, e acondicionadas a temperatura próxima à de congelamento, entre 0 e 12 graus Celsius. E aí, ou para findar, um outro ponto importante de qualidade do leite, e não tão menos importante quanto as demais, está na distribuição desse leite. Deve ser distribuído em caminhões sob refrigeração a uma temperatura inferior a 10 graus Celsius, garantindo a qualidade e segurança do produto final. Todos esses pontos que a gente abordou aqui na palestra são fundamentais para a gente chegar nessa qualidade do leite e para que esse leite chegue ao consumidor com qualidade e com também bastante segurança. Todos esses pontos aí, a gente costuma dizer que são pontos críticos de controle. O que é isso? São pontos que, ao ocorrer um erro, vai interferir na qualidade final do produto. Não vai existir tecnologia posterior que consiga sanar ou corrigir aquele erro, certo? E aqui a gente termina a palestra. E aí nós chegamos ao final da palestra, apresentando as referências que foram utilizadas. É importante ressaltar que todo o processo de produção do leite deve ser bem feito, porque o nível de eficiência vai determinar lucro ou prejuízo no leite.
Obrigado a todas e a todos pela atenção. Estou deixando aqui meu e-mail, wagner.freitas@ifbaiano.edu.br, e também meu contato de telefone profissional, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, conversar um pouco a respeito. Eu quero agradecer de coração a toda a comunidade do IF Baiano e também a comunidade externa. Meus sinceros agradecimentos aos colegas Nadilson e à professora Lisiane pelo convite. Não posso deixar de enviar um abraço mais que especial para os colegas do campus Itaberaba e também para todos do campus Bom Jesus da Lapa, onde eu trabalhei por 6 anos. Eu sou privilegiado porque eu sou servidor do IF Baiano e também aluno, né? Faço mestrado profissional em Ciências Ambientais no campus Serrinha e aproveito para deixar um abraço para todos os colegas do mestrado e também para os professores do programa. Fiquem com Deus, continuem se protegendo e com fé em Deus, no próximo seminário a gente estará pessoalmente palestrando, dialogando com todos vocês. Um grande abraço.